Às vezes, a vida puxa nosso tapete sem aviso, e o pior não é a queda. É o vazio que fica depois. Antes de a gente mergulhar nessa história, me responde uma coisa. Você acredita que dá para recomeçar depois que tudo o que você construiu desmorona? Que o amor pode renascer de um jeito totalmente inesperado? Se essa história te tocar de algum jeito, já deixa seu like, ativa o sininho e, se puder, apoie esse canal com um valeu, um hyper ou se tornando membro. Toda ajuda mantém esse espaço vivo e nos permite continuar contando histórias como essa. Agora, vamos lá. Meu nome é Maria Júlia. Tenho 32 anos. Nasci no interior do Rio Grande do Sul. Mas foi em Porto Alegre que minha vida realmente aconteceu. Ou pelo menos era o que eu achava até pouco tempo atrás. Se alguém me perguntasse há 6 meses como estava a minha vida, eu teria respondido sem hesitar. Estável. Casada há 8 anos com a Flávia, uma mulher que eu conheci ainda na faculdade, quando a vida parecia simples e os sonhos infinitos. Eu fazia psicologia, ela direito. E mesmo sendo de cursos diferentes, nossas vidas se cruzaram de um jeito quase banal. Um trabalho em grupo num projeto de extensão, um café apressado entre as aulas, um sorriso mais demorado no meio da confusão dos corredores. Não foi amor à primeira vista, mas foi amor. Daqueles que crescem devagar, se enraizam fundo e quando você percebe, já viraram lar. Durante anos, Flávia foi minha parceira de tudo. Das fases boas às contas atrasadas, das viagens improvisadas aos domingos preguiçosos de pijama. Construímos juntas não só um apartamento, mas uma história. E eu, que sempre fui apegada à rotina, me acostumei a ver o mundo através dos olhos dela. Ela era meu ponto de partida e de chegada. Mas nada, absolutamente nada, prepara a gente para o momento em que alguém que você ama decide ir embora. Não por raiva, não por traição. Simplesmente porque não sente mais o que sentia. Foi num dia qualquer. Um jantar normal, uma conversa normal, até que de repente, Flávia pousou os talheres, respirou fundo e disse: "A gente precisa conversar." Essas palavras que a gente acha que só existem em filmes, partiram minha vida ao meio. Ela falou com calma, naquela voz mansa que eu conhecia tão bem. Disse que ainda me amava, mas não era o suficiente, que precisava viver outras coisas, redescobrir partes dela mesma que ficaram adormecidas. Eu fiquei sentada, olhando para ela como quem vê uma fotografia se apagando diante dos olhos. Chorei, mas não gritei. Não supliquei. Só senti um buraco se abrir dentro de mim. Nos dias que seguiram, me tornei um fantasma. Cada cômodo, cada objeto, cada cheiro carregava a presença dela. E a ausência também. Até que numa tarde cinza, Paula, irmã da Flávia, me ofereceu o apartamento dela para que eu ficasse, já que estava insuportável permanecer naquele lugar que um dia foi dividido com a Flávia. O que ela não me contou na hora foi que também havia prometido o mesmo apartamento para Vanessa, a irmã mais velha da Flávia, que estava voltando do exterior, e acabou esquecendo de avisar a uma ou outra. Fiz a mudança para lá, e alguns dias depois, alguém bateu à minha porta. Era Vanessa. Nós nunca fomos próximas de verdade, mas eu sabia que ela e Paula não eram exatamente alinhadas. Ela estava parada ali, com uma mochila pendurada no ombro e uma mala média na outra mão, e disse, meio sem jeito: "Eu não sabia que você estava aqui. Achei que o apartamento estivesse vazio." Soltei um riso sem graça. "Quase está", respondi. Ela explicou que Paula havia oferecido o espaço para que ficasse até se organizar, e percebi que a confusão era apenas fruto de um esquecimento. Não era como se o apartamento fosse meu. Eu só estava ali de passagem, tentando juntar meus pedaços. E agora, aparentemente, teria que dividir aquele espaço com alguém que conhecia partes da minha vida que eu mesma estava tentando esquecer. Eu hesitei. Parte de mim gritava para ficar, para defender aquele espaço que também era meu. Mas no fundo, eu sabia que insistir seria apenas prolongar um luto inevitável.
E foi assim que, num final de tarde frio, coloquei algumas roupas, uns livros, meu laptop velho e memórias demais numa mala. E fui embora. O apartamento estava vazio, com um cheiro leve de mofo, o eco dos meus passos e o zumbido da geladeira sozinha. Nada ali era meu, mas aquele vazio combinava com o que eu sentia. Passei os primeiros dias tentando fingir que estava bem. Andava de um lado para o outro, organizava gavetas sem motivo, preparava café e esquecia de beber. À noite, encarava o teto, ouvindo os carros passarem lá fora. O futuro parecia nebuloso. O passado ainda sangrava. Eu não sabia, mas ali, entre a dor e a solidão, a vida estava prestes a fazer um novo movimento. Os dias seguintes foram uma sequência de silêncios e tentativas frustradas de reorganizar a vida. Eu saía para caminhar pelo bairro sem rumo, tentando preencher o vazio das horas com passos mecânicos e olhares perdidos para vitrines que eu nem enxergava. Às vezes, parava numa padaria qualquer, pedia um café e ficava mexendo no celular apenas para não encarar o espelho invisível da minha solidão. Não era uma tristeza barulhenta. Era pior. Era uma tristeza morna, espessa, que me envolvia como um cobertor úmido, deixando tudo sem cor. Foi numa dessas caminhadas que ouvi o portão do prédio bater. Um som banal, mas que naquele momento cortou o silêncio pesado do corredor. Continuei andando até a cozinha, mas logo depois ouvi passos vindos do hall. Pensei que fosse algum vizinho antigo, ou alguém que eu nunca tivesse reparado. Só ergui os olhos quando a porta se abriu. Ela estava ali. Uma mochila pendurada no ombro, uma mala média na outra mão, jeans surrados, casaco leve, o cabelo preso de qualquer jeito num coque desalinhado, alguns fios caindo pelo rosto. Vanessa. O primeiro instinto foi abaixar a cabeça, evitar o olhar. Nós nunca fomos próximas de verdade, apesar dos anos de convivência indireta nas festas de família. Eu lembrava dela como a irmã intensa, a que falava o que pensava, a que não se encaixava nas regras da mãe. E agora, sem aviso, ela estava diante de mim, me olhando com uma mistura de surpresa e incerteza. Maria Júlia? Ela perguntou, a voz mais baixa do que eu lembrava. Sim, sou eu, respondi, tentando controlar o nervosismo. Ela ajeitou a alça da mochila e mordeu o canto dos lábios, como se pensasse nas palavras certas. Eu não sabia que você estava aqui. Achei que o apartamento estivesse vazio. Soltei um riso sem graça. Quase está, disse, encolhendo os ombros. Houve um silêncio breve, denso. Então ela suspirou. A Paula me falou que eu podia ficar aqui um tempo. Voltei para Porto Alegre faz umas semanas. Tava ficando na casa de uma amiga, mas tá apertado. E achei que aqui estava livre. Assenti, sentindo um misto de desconforto e estranha familiaridade. Não era como se o apartamento fosse meu. Eu só estava ali de passagem, tentando juntar meus pedaços. E agora, aparentemente, teria que dividir aquele espaço com alguém que conhecia partes da minha vida que eu mesma estava tentando esquecer. Tudo bem, falei por fim, tentando soar mais tranquila do que me sentia. O apartamento não é grande, mas dá para nós duas. Vanessa sorriu, e aquele sorriso tinha algo que eu não lembrava dela. Era mais sereno, mais maduro, mas ainda com um brilho de desafio. Ela passou por mim carregando a mala, e o perfume leve que ficou no ar mexeu comigo de um jeito que eu não quis nomear naquele momento. Fechei a porta devagar e encostei as costas nela, respirando fundo. A vida tinha puxado o tapete de novo, mas dessa vez eu não sabia se era mais uma queda ou um começo. Os primeiros dias dividindo o apartamento com a Vanessa foram estranhos. Não de um jeito ruim, mas daquele tipo de estranheza que surge quando duas pessoas carregando histórias pesadas e silêncios próprios precisam reaprender a existir no mesmo espaço. Ela era educada, até tímida às vezes. Tentava não invadir meu silêncio. Passava boa parte do tempo no quarto, com a porta fechada,
ajeitando coisas no notebook ou falando baixo ao telefone com pessoas que eu supunha serem amigas de outras cidades. Às vezes a gente se cruzava na cozinha, e era nesses encontros meio improvisados que pequenas rachaduras começavam a se formar nas nossas barreiras. Descobri rápido que ela gostava de cozinhar, e eu, que mal tinha ânimo para preparar qualquer coisa além de café, comecei a ser vencida pelo cheiro de tempero fresco que se espalhava pelo corredor. Fiz chá, ela disse numa tarde fria, encostada no batente da porta, segurando 2 xícaras. Assenti, aceitando sem discutir. Era só chá, mas naquela casa silenciosa, naquele momento, parecia quase um convite à vida. Às vezes, sentávamos à mesa pequena e conversávamos pouco. Outras, só ficávamos em silêncio, cada uma no próprio canto, mas com aquela sensação estranha de que, mesmo sem palavras, havia algo sendo construído ali. Como 2 sobreviventes dividindo o mesmo abrigo. Com o tempo, fui percebendo detalhes dela sem precisar perguntar. O jeito como enrolava uma mecha de cabelo quando estava concentrada, o hábito de deixar música baixa tocando no quarto à noite, a mania de andar descalça pela casa, mesmo com o chão frio. E percebi também que ela ia descobrindo meus hábitos, os livros empilhados perto do sofá, o jeito metódico de dobrar as toalhas, a coleção de canecas rachadas que eu insistia em usar. Uma noite, a lâmpada do corredor queimou. Eu subi num banquinho improvisado para trocar, mas me desequilibrei e quase caí. Vanessa apareceu de repente, segurando meu braço com firmeza. Tá tentando se matar? Ela brincou, mas com um olhar sério de preocupação. Eu ri, um riso curto, nervoso. Só tentando trocar a lâmpada, murmurei. Ela manteve a mão no meu braço por um segundo a mais do que precisava. Depois soltou devagar, como se tivesse consciência daquela linha invisível que estávamos prestes a cruzar. Deixa que eu faço isso, disse, pegando a lâmpada da minha mão e subindo no banquinho com uma facilidade irritante. Fiquei ali, olhando, meio perdida naquele gesto simples, mas carregado de uma proximidade que eu não esperava sentir. Fazia muito tempo que ninguém cuidava de mim. Muito tempo que eu não deixava ninguém cuidar. Quando ela terminou, desceu e nossos olhares se encontraram. Por um instante, achei que ela fosse dizer algo. Mas apenas sorriu de leve e se afastou. Naquela noite, deitada na cama, ouvindo a música suave que escapava por baixo da porta dela, percebi que o apartamento já não parecia tão vazio. Nem eu. E pela primeira vez em meses, me perguntei se recomeçar seria mesmo tão impossível quanto eu pensava. Era uma quarta-feira fria. O céu parecia cinza desde o amanhecer, e o vento atravessava a roupa como se não houvesse barreira possível. Voltei do mercado com 2 sacolas pesadas, tentando equilibrar o peso enquanto lutava com o portão emperrado do prédio. Ouvi a porta do apartamento abrir, e de lá de cima, Vanessa perguntou: "Quer ajuda?" Assenti, meio sem graça. Em poucos segundos, ela já estava ao meu lado, pegando metade das sacolas e subindo comigo as escadas. Foi um gesto simples, mas naquele dia, senti que não se tratava só de ajudar com o peso. Enquanto guardávamos as compras na cozinha pequena, ela do nada perguntou: "Tá fazendo o quê no sábado?" Levantei os olhos, surpresa. "Acho que nada. Por quê?" Vanessa apoiou-se no balcão, mexendo no próprio cabelo, como se tentasse disfarçar um certo nervosismo. "Vi no Instagram que vai ter uma feira gastronômica no centro histórico. Pensei que poderia ser bom. Sair um pouco daqui, a ideia de encarar gente, barulho e movimento me assustava. Mas o olhar dela, uma mistura de convite e expectativa, me fez dizer: "Pode ser." No sábado, vesti um casaco velho, ajeitei o cabelo no espelho rachado e, por um momento, me senti como uma adolescente se preparando para um encontro. Mesmo repetindo para mim mesma que não era isso. Ou era. Descemos juntas, o vento cortando o rosto, e pegamos um carro até o centro. A cidade estava viva. Barracas coloridas, cheiros de comida misturados,
música ecoando de algum canto entre prédios antigos. Vanessa parecia outra. Conversava com feirantes, ria de piadas bobas, se empolgava a cada descoberta. Eu observava e me pegava sorrindo. Experimenta isso, ela disse, estendendo uma coxinha artesanal que parecia saída de um concurso. Não tô com fome. Menti. Não é fome, é experiência. Rebateu piscando. Acabei rindo e aceitando. Caminhamos por horas, dividindo comidas, comentários e silêncios que não eram desconfortáveis. Em certo momento, ela parou numa barraca de livros usados, pegou um exemplar gasto de uma autora gaúcha e me estendeu. Esse livro me salvou uma vez. Falou baixo, como se fosse um segredo. Guardei o gesto na memória. Quando o sol começou a se pôr, tentamos pegar um carro de volta, mas todos cancelavam. Decidimos pegar um ônibus, lotado, e ficamos de pé, lado a lado, as mãos se esbarrando a cada curva. A cada toque, meu peito dava um salto pequeno, impossível de ignorar. Chegamos ao prédio já à noite. Ficamos um instante paradas na porta do apartamento, sem abrir. Ela enfiou as mãos no bolso, me olhando de um jeito que eu não soube decifrar. Obrigada por hoje, disse. Eu que agradeço, respondi, sentindo a voz embargar. E naquele instante, com as luzes da rua refletindo nos olhos dela, percebi que algo tinha mudado. Não era mais só convivência. Era alguma coisa viva, silenciosa e crescente. E eu já não sabia se queria impedir. Depois daquele sábado, algo na nossa rotina mudou. Não foi algo declarado. Não houve nenhuma conversa sobre o que sentíamos, mas estava lá, pairando no ar, como uma música baixa que só nós duas podíamos ouvir. Cada gesto parecia carregado de um significado novo. O bom dia dito na cozinha vinha acompanhado de um olhar mais demorado. O esbarrão ao dividir o corredor não era mais só distração, era quase um toque, que nenhuma queria interromper rápido demais. As noites, antes silenciosas e distantes, começaram a ter mais pontos de encontro. Às vezes, eu estava no sofá vendo algo qualquer, e ela se juntava, trazendo um prato improvisado de queijo e torradas. Outras vezes, era eu quem passava na cozinha e acabava ficando, só para acompanhar a maneira como ela mexia as panelas e cantarolava baixinho. Uma terça-feira fria foi a cena perfeita para essa tensão ganhar mais corpo. Lá fora, a chuva caía sem parar, e a luz da casa estava baixa, criando um clima de penumbra suave. Vanessa apareceu segurando uma xícara de chá fumegante e me estendeu, como se aquele simples gesto fosse um convite a atravessar uma fronteira. Sentei no sofá, e ela se acomodou ao meu lado, mais perto do que de costume. Conversamos sobre coisas leves, viagens que gostaríamos de fazer, comidas que não suportamos, músicas que marcaram nossa adolescência. Entre uma risada e outra, nossos joelhos se encostaram, e nenhuma de nós recuou. Em certo momento, o assunto simplesmente morreu. Ficamos só olhando uma para a outra, e por alguns segundos, o barulho da chuva lá fora pareceu se dissolver. Sabe o que é engraçado? Ela disse, a voz mais baixa. Eu nunca imaginei que a gente fosse se dar tão bem. Aqui. O aqui não era só o apartamento. Era também esse lugar estranho e delicado onde estávamos nos encontrando. Sorri, tentando disfarçar o calor que subia pelo meu rosto. Nem eu. Vanessa mordeu o lábio, e por um instante tive a impressão de que ia se inclinar para mais perto. Mas ela apenas desviou o olhar e se levantou para buscar mais chá, como se o momento precisasse ser guardado para depois. Fiquei sozinha no sofá, o coração batendo rápido demais para algo tão simples. Naquela noite deitada, percebi que estava começando a temer e, ao mesmo tempo, ansiar pelo próximo passo. E, no fundo, eu já sabia. Ele viria. A sexta-feira amanheceu chuvosa e não deu trégua o dia todo. Dessas chuvas do sul que parecem lavar o mundo e deixam a cidade com cheiro de terra molhada. A energia caiu no fim da tarde, e o apartamento mergulhou em uma penumbra aconchegante,
iluminada apenas por algumas velas que Vanessa distribuiu pela sala. Estávamos no sofá, cada uma com uma caneca de chá, enquanto a chuva tamborilava constante nas janelas. A conversa começou leve, mas aos poucos foi ficando mais profunda. Falamos de sonhos que ficaram pelo caminho, de coisas que gostaríamos de fazer um dia, e de medos que raramente confessávamos para alguém. Em um momento, o silêncio se instalou, mas não era desconfortável. Era um silêncio cheio, denso, quase palpável. Senti o olhar dela sobre mim antes de levantar os meus. E quando nossos olhares se encontraram, era como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. Maria, ela disse, quase num sussurro. Meu nome nos lábios dela soou diferente, mais íntimo, mais certo. Vanessa se inclinou devagar, como quem não quer assustar, mas também não pretende recuar. Meu coração batia rápido demais, e antes que eu pudesse pensar em qualquer motivo para evitar, já estava correspondendo. O beijo foi suave no começo, hesitante, como se ambas testássemos o terreno. Mas logo ganhou calor, e senti uma mistura de cuidado, desejo e um tipo de esperança que eu não lembrava mais como era. Quando nos afastamos, ainda próximas o suficiente para sentir a respiração uma da outra, ela sorriu pequeno, quase envergonhada. Eu queria fazer isso há muito tempo, confessou. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando controlar a avalanche de sentimentos que aquilo despertava. Segurei a mão dela e apertei, como se dissesse sem palavras que eu também estava ali. Naquele instante, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, não estava tentando segurar o passado, mas sim, tocando, de fato, a possibilidade de um futuro. Depois daquele beijo, tudo entre nós ganhou um peso novo. Não era algo que precisasse ser dito. Estava no jeito como ela me oferecia uma xícara de café pela manhã, no toque breve ao passar pela cozinha, no olhar rápido que se prolongava um segundo a mais. Mas junto com essa nova intimidade, veio também a consciência de que o mundo fora do nosso pequeno apartamento não seria tão gentil quanto a bolha que criamos. O primeiro choque veio de forma quase banal. Estávamos no mercado, rindo de algo bobo, escolhendo frutas e dividindo uma caixa de morangos, quando esbarramos com uma conhecida da família da Flávia. Não era alguém próxima, mas dessas figuras que estão sempre nas festas de fim de ano, trazendo junto um pacote de curiosidade e julgamento. Ela sorriu rápido demais, perguntou coisas banais, mas eu vi nos olhos dela que já estava registrando mentalmente a cena. Eu e Vanessa, juntas, cúmplices, íntimas demais para sermos apenas ex-cunhadas. Saímos de lá em silêncio. Vanessa tentou puxar assunto, contar uma piada, mas eu me fechei. Aquele olhar tinha reaberto o medo do que os outros poderiam pensar, falar ou distorcer. Naquela noite, fiquei andando de um lado para o outro na sala, com a mente cheia de suposições. Ela ficou no quarto por um tempo, mas depois saiu, parando na porta da cozinha. Eu sabia que não ia ser fácil, disse a voz baixa. Mas se você quiser parar por aqui, eu entendo. Virei para encará-la, e o medo que vi nos olhos dela doeu mais do que qualquer julgamento externo. Eu não quero parar, respondi, sentindo a garganta apertar. Eu só estou com medo. As pessoas vão olhar para mim e pensar 1000 coisas. Ela se aproximou devagar, apoiando-se no balcão ao meu lado. Então vamos fazer do nosso jeito. Um dia de cada vez. E sorriu, um sorriso pequeno, mas firme, que conseguiu acalmar um pouco a tempestade dentro de mim. Naquele momento, percebi que o obstáculo não era apenas enfrentar o que vinha de fora, mas aprender a não deixar que esses ecos de julgamento destruíssem o que estávamos construindo. E eu sabia. Esse seria um teste constante. Os dias seguintes foram mais silenciosos do que eu gostaria. Não um silêncio hostil, mas aquele tipo de pausa em que as duas partes parecem medir cada palavra, com medo de dizer algo que possa quebrar o frágil equilíbrio. Vanessa respeitou meu espaço, e eu respeitei o dela.
mas, no fundo, a distância me incomodava mais do que o medo do julgamento. Na quinta à noite, estávamos no sofá vendo um filme qualquer que nenhuma de nós realmente acompanhava. A chuva batia na janela e o cheiro de pipoca ainda pairava no ar. Eu sentia a presença dela ao meu lado, e o simples fato de não estarmos brigando já era um alívio, mas eu queria mais. Vanessa, chamei, num tom que fez ela desviar os olhos da TV na mesma hora. Sobre aquele dia no mercado, eu não quero que isso vire um fantasma entre a gente. Ela me olhou por alguns segundos, como se tentasse medir minha sinceridade. Eu só não quero que você se sinta pressionada, disse. Nem que se arrependa depois. Respirei fundo. Eu não me arrependo de nada. Só preciso entender como a gente vai viver isso. Lá fora, o mundo tem a própria maneira de apontar o dedo. Aqui dentro, eu quero que seja diferente. Um sorriso pequeno surgiu no canto dos lábios dela. Então vamos viver do jeito que a gente quiser. Não é sobre esconder, mas também não é sobre dar explicação. É sobre ser a gente. Senti algo dentro de mim relaxar. Peguei a mão dela e entrelacei nossos dedos, como um acordo silencioso. Ficamos assim até o filme acabar, as mãos aquecendo uma à outra, como se fosse um ensaio para todos os dias que ainda teríamos de enfrentar juntas. Naquela noite, quando fui dormir, percebi que a decisão já estava tomada. Não importava o tamanho da pressão lá fora. Enquanto estivéssemos de mãos dadas, eu não ia recuar. Era para ser só um almoço de família. Paula havia insistido tanto que acabei cedendo, mesmo sabendo que seria desconfortável. Eu já tinha contado a ela sobre mim e Vanessa, e a empolgação dela foi imediata. Chegou a dizer que esse era o casal certo desde o começo. Ignorei, mas o brilho nos olhos dela mostrava que estava feliz por nos ver juntas. Chegamos ao salão alugado com a mesma ansiedade disfarçada. Mesas redondas espalhadas, crianças correndo, adultos conversando alto, aquele caos típico de encontros grandes. E no canto mais iluminado estava Flávia, ao lado de outra mulher. Morena, bonita, com um sorriso calculado e a mão pousada no ombro de Flávia como quem marcava território. Meu estômago revirou. Vanessa percebeu na hora, apertando minha mão com firmeza. Fomos até a mesa onde Paula estava, recebendo-nos com seu abraço expansivo. Mas, mesmo ocupada com as conversas, eu sentia o olhar de Flávia queimando nas minhas costas. O almoço começou. Eu tentava comer, mas cada garfada vinha acompanhada de um peso no peito. Até que, no meio da refeição, Flávia se aproximou e disse baixo: "Podemos conversar?" Por instinto assenti. Fomos até um corredor vazio. Ela cruzou os braços, o olhar frio. "O que você acha que está fazendo aqui?" perguntou, num tom que misturava raiva e incredulidade. "Eu fui convidada", respondi, tentando manter a calma. Ela riu de forma seca. "E trazendo a minha irmã como acompanhante? Você perdeu completamente a noção." Antes que eu pudesse responder, Vanessa apareceu ao meu lado. Não havia um traço de hesitação no rosto dela. "Algum problema, Flávia?" perguntou, a voz calma, mas firme. Flávia ficou em silêncio por um segundo, surpresa com a postura da irmã. Vanessa, então, passou o braço pela minha cintura e me puxou de volta para o salão. Quando chegamos perto da mesa principal, ela bateu uma taça com a colher, chamando atenção. "Família", começou olhando ao redor. "Quero fazer um brinde, não só a nós, mas às novas possibilidades que a vida nos dá." Fez uma breve pausa, os olhos firmes nos de Flávia. E também a Maria Júlia, que segurou sozinha um casamento enquanto era deixada de lado, e ainda teve coragem de se reconstruir. Alguns cochichos surgiram, olhares se desviaram. Vanessa manteve o tom. "Sim, nós estamos juntas. E não, isso não é um capricho. É algo que existe há muito tempo. Só não foi vivido antes por respeito a todos os envolvidos. Agora, estamos nos permitindo. E quem não souber lidar, problema seu." Paula ergueu o copo, rindo. "Brindo também. Porque se tem uma coisa que eu sei,
é que amor de verdade não precisa de bênção de ninguém. Risadas tímidas ecoaram, mas o recado estava dado. Flávia desviou o olhar, e pela primeira vez desde que entrei, senti que o peso tinha mudado de lado. Quando nos sentamos, Vanessa apertou minha mão. A gente não precisa se esconder, disse baixinho. E naquele momento, no meio de olhares curiosos e julgamentos velados, percebi que já tinha feito minha escolha e que ela estava bem ali, ao meu lado. Passou 1 ano desde aquele almoço de família. O barulho, os olhares e os cochichos ficaram para trás, como se fossem apenas uma foto antiga guardada numa gaveta que a gente raramente abre. O que ficou foi o que realmente importava, nós duas. Não foi um caminho sem tropeços. Ainda ouvimos comentários atravessados em algumas reuniões de família. Ainda existem pessoas que preferem fingir que nossa relação não existe. Mas nada disso importa quando a gente volta para casa. Nosso lar agora é um apartamento pequeno, cheio de janelas que deixam a luz entrar sem pedir licença. Temos plantas que ela insiste em cuidar e que eu vivo esquecendo de regar, canecas novas que se misturam às minhas antigas e uma prateleira onde guardamos livros que trocamos como presentes. As manhãs têm cheiro de café fresco e pão na chapa. As noites, às vezes, são de filmes e cobertores. Outras, de conversas longas na varanda, observando a cidade adormecer. Há dias em que lembro de como eu cheguei até aqui, carregando uma mala e um coração quebrado, e me surpreendo com a paz que sinto agora. Vanessa tem o dom de transformar o comum em bonito. Seja rindo de uma piada ruim, seja me chamando para dançar no meio da cozinha enquanto o arroz cozinha. E eu, que achava que nunca mais teria coragem de me entregar, descobri que o amor não precisa ser perfeito para ser seguro. Naquele fim de tarde de domingo, estávamos sentadas na varanda, as pernas entrelaçadas, observando o sol se esconder atrás dos prédios. Vanessa olhou para mim com aquele sorriso torto que sempre me desmonta. Você já reparou? Disse. Se a vida não tivesse virado tudo de cabeça para baixo, a gente nunca teria se encontrado assim. Sorri, sentindo o peito aquecer. Às vezes é preciso quebrar a gente todinha, só para mostrar onde é que a gente realmente pertence. Ela entrelaçou os dedos nos meus e ficamos em silêncio, vendo o céu mudar de cor. E foi ali, naquele momento simples, que eu tive certeza. Eu estava em casa. Não num endereço, não numa cidade, mas no coração certo. E dessa vez, eu não pretendia ir embora. Se essa história tocou seu coração, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se puder apoiar esse espaço, manda um valeu, um hyper ou se torne membro. Toda ajuda faz diferença para que a gente continue trazendo histórias como essa para você. Agora me conta aqui nos comentários. Você já viveu um recomeço que parecia improvável, mas acabou se tornando a melhor escolha da sua vida? Se estivesse no meu lugar, teria coragem de se entregar a um novo amor mesmo com o mundo inteiro observando? Quero muito saber da sua história. A gente se vê no próximo vídeo.